Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Tudo que é de ferro, eventualmente enferruja. E não é diferente com Robocop. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre os dois filmes mais recentes do Robocop, incluindo aquele que tem envolvimento de um grande diretor brasileiro. Holy Christ. Holy Christ, there's nothing left. Então apague as luzes do seu quarto e fique quietinho aí, porque vivo ou morto, você vai assistir a saga Robocop que tá começando agora aqui no canal Piuí. Com like ou sem, a gente vai fazer o vídeo, mas seria bem melhor com like. Então, aperta aí embaixo. Se você assiste um filme e se pergunta como as coisas são feitas, ou até tem um sonho de fazê-las também, tá na hora de encarar cinema como uma coisa além do hobby. Até porque o mercado audiovisual é muito amplo e está cada vez maior. Afinal, os streams estão cheios de produções nacionais e fora a galera que está criando conteúdo na internet e que sempre precisa de profissionais qualificados para estruturar essa coisa. A gente só tem profissional qualificado que trabalha pra gente, né? Não? São bons, os caras são bons, não dá pra falar que não. E aí que entra a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. A EBAC possui mais de 150 cursos de várias áreas, inclusive audiovisual, com opções super legais de roteiro, storyboarding, direção de fotografia e muito mais. Tem tudo que você precisa para trabalhar nessa área, para realizar o seu sonho de conseguir um emprego, de crescer na internet, e todos os cursos são totalmente online, então você faz na hora que achar melhor e no local que melhor se adequar à sua rotina. Além disso, tem palestras, atividades online e até um departamento especial focado em ajudar você a se posicionar no mercado de trabalho. É curso para você trabalhar e não para deixar o diploma pendurado na parede, entendeu? E você que ainda segue o Piuí tem um presente especial, o cupom Piuí200, que te dá R$200 de desconto em qualquer curso. Então corra agora mesmo no link da descrição e conheça a EBAC para você dar uma guinada na sua vida profissional. Tá indo lá? Não, fica no Piuí, calma. Cara, não dá, pra mim já chega. Graças ao Robocop 2 e outros projetos, a Orion Pictures estava ali quase sendo enterrada, estava beirando a falência. E eles tinham a esperança que com o Robocop 3 eles pudessem reaver os tempos de glória da empresa. O problema é que quando eles começaram a desenvolver Robocop 3, parece que eles olharam todos os erros do 2 e falaram assim, vamos fazer de novo e maior ainda. Para começo de história, eles contrataram novamente o Frank Miller para fazer o roteiro. Os caras já tinham percebido que essa ideia não tinha funcionado no filme anterior, que ele tinha escrito uma parada que não tinha como ser gravada, mas eles decidiram chamar de novo o Frank Miller, que otariamente aceitou porque queria marcar seu nome no cinema. Tudo bem, topo. É que nem o cara que não sabe perder no poker, entendeu? Ele já tá perdendo faz muito tempo e ele fala assim, vou dobrar a aposta. O que acontece com ele? Perde a casa, perde a esposa e se mata depois de depressão. E depois do guguzinho e da desaprovação que o personagem teve, eles pensaram assim, quer saber? Vamos botar mais criança aqui, porque quem vai comprar bonequinho, brinquedinho depois são as crianças. E não bastando isso, eles tinham pressa para fazer Robocop 3, porque eles precisavam de dinheiro. E o Peter Weller estava ocupado com uma outra produção. Então a Orion Pictures falou assim, quer saber? Só aparece a boca dele, a gente não precisa desse ator aqui, vamos trocar o nosso protagonista. Troca. Eles foram lá, eles trocaram e tudo isso foi em vão, porque o filme, que em 91 estava concluído e já estava pronto para ser lançado, simplesmente levou mais de 2 anos para chegar aos cinemas, porque a Orion Pictures estava com tão pouca grana que eles não conseguiam botar o filme nos cinemas. E quando puseram, foi uma merda. Lançado em 1993 com o roteiro de Frank Miller e Fred Dekker. Fred Dekker que também dirigiu o filme que já tinha feito A Casa do Espanto. Robocop 3 mostra que a OCP foi adquirida pela Konemitsu, uma empresa japonesa que agora detém os direitos dessa empresa e como tem isso, vai poder transformar Detroit em Delta City. Delta City for our children. Delta City foi ensaiada lá no primeiro filme e de lá pra cá, todo esse tempo eles estavam desenvolvendo a ideia.
Mas agora isso vai sair do papel, só que para isso a Kanemitsu precisa tirar parte da população pobre ali de Detroit, que tá no lugar errado, estão morando naquele lugar que eles querem passar uma estrada, querem fazer não sei o que, entendeu? Assim, anteriormente Detroit era ruim e tal, tinha gente pobre, mas tinha uma parte boa da cidade. O que virou Detroit agora é o futuro de Exterminador do Futuro, tá ligado? É uma guerra civil, policial contra morador, é bandido na rua, explosão, virou um caos. E no meio desse caos nós encontramos os reabilitadores urbanos, que são uma força policial criada ali pela OCP e pela Kanemitsu para tirar esse povo todo. Essa força é liderada pelo Paul, eles vão fazer essa batida para expulsar todo mundo de casa e ali se forma uma resistência liderada pela tal da Berta. E no meio dessa resistência e entre os moradores está a mini hacker, nossa querida garotinha Nico, que acaba se perdendo dos pais no meio da correria. Ela é resgatada pela Berta e a partir desse momento essa menina vai ser ali, olha, linha de frente dessa resistência. Como é que é? Mas ela é importantíssima, porque todo rebelde quer ter um parceiro com 7 anos de idade. E fica nítida a utilidade dessa criança justamente quando esses rebeldes vão ir roubar umas armas dos reabilitadores urbanos para lutar contra eles. Apesar de claramente ser 15 mendigos contra uma força policial enorme e um robô, eles vão lá roubar as armas e aí acontece uma das piores cenas de toda essa saga, que é justamente essa menininha de 7 anos de idade. Eles se deparam contra um ED-209, a criatura vai matar eles em 20 segundos e essa menina, ela saca um notebook da mochila, ela vai até o ED-209, pluga na perna dele, digita admin e hackeia o robô. You now have 10 seconds to comply. E ela ainda escreve assim, ó, vai agir que nem um cachorrinho. You won't believe this. He'll be loyal as a puppy. E o robô fala o quê? Vou agir que nem um cachorrinho. Be loyal as a puppy. É muito idiota. Idiota! Detalhe que por algum motivo o robô tem umas 3 entradas VGA. Não entendi muito bem pra quê. Ah, quer transmitir ali um jogo do Brasileirão, volta e meia, entendeu? Tá se vendo uma situação meio complicada, quer assistir um joguinho, já usa o robô e assiste. A mano da OCP, o Robocop vai atrás da resistência, só que ele não tá muito interessado em parar essa galera, porque ele até vê o que tá acontecendo, mas ele não bota todo o esforço do mundo, entendeu? Ele pensa assim, quer saber, vou lá ajudar a Lewis, que ela tá passando dificuldade, então ele desvia a rota, vai ajudar a mulher, e quando ele chega lá, ele é atacado por um monte de punks, que jogam nele molotovs, e ele começa a pegar fogo. E essa talvez é a cena mais memorável do filme, que é o Robocop em chamas. Que mesmo em chamas, ele consegue derrotar os bandidos. You have the right to remain silent. O povo fica puto que o Robocop não fez o que ele tinha que ter feito e aí manda a doutora Lazarus. Olha só, Lázaro na Bíblia morreu, ressuscitou e aqui a doutora Lazarus olha pro Robocop e pensa assim, vou ter que apagar as memórias dele porque o Paul mandou. Só que ela fica com pena e não faz isso. Eu não quero! E aí o Robocop e a Lewis vão atrás dessa resistência, chegam na base dos rebeldes e naquele momento eles percebem que aquilo ali é tudo gente boa, é tudo gente humilde, não tem que prender eles. Trabalhador. É tudo trabalhador. Só que nesse momento chega ali o Paul, os reabilitadores, aí eles veem que o Robocop tá dando moleza pra resistência e falam assim, quer saber? Agora nós vamos dar um cagaço nesse robô. Eles matam a Lewis na frente do Robocop e ele não pode fazer nada. Por quê? Porque esse pessoal trabalha para a OCP Kanemitsu e ele tá com a 4ª diretriz. De novo ele tá com a 4ª diretriz, ele não pode fazer mal a essa galera, ele fica só assistindo. Mas assim, ó, eu acho esse filme muito ruim, já vou adiantar isso aqui, só que pelo menos a cena da Lewis morrendo, ela é uma cena impactante, tu não acha que vai acontecer isso com a personagem e ela realmente morre. O grande problema é que o Robocop não fazia nada, porque de novo ele tá com a 4ª diretriz, porque assim, uma característica importantíssima e muito notável dessas continuações é tirar tudo o que o personagem viveu de evolução no primeiro filme. Então ele volta a ter a porra da 4ª diretriz, não vai pra lugar nenhum, cara. É que assim como o computador, ele é formatado, Léo. Aí eu perdi no argumento. O Robocop apanha quieto, até tentar dar um tiro nos carros ali, pra tentar dar um susto, mas não é muito efetivo. Então ele tem que sair vazado daquela situação, e aí aparece lá na Resistência a doutora Lazarus, que tem a missão de apagar a 4ª diretriz dele pela 20ª vez. E não só isso, ela também pensa, bom, já que eu vim aqui, por que eu não trago junto um equipamento de atualização pra esse robozão? E ela traz o jetpack.
o jetpack para vender boneco. Que é o nome desse equipamento aqui. Ela vai lá, ela consegue, ela faz um check-up geral no Robocop, né? Que Ela roda o antivírus. Uma ameaça foi detectada. Em paralelo a isso, a gente descobre que tem um membro da Resistência que é um desgraçado, porque ele vai lá e dedura o pessoal em troca de dinheirinho. E aí o pessoal lá manda os reabilitadores, destroem o local todo, matam a líder da Resistência e ainda prendem a doutora Lazarus. Mas felizmente, a mini hacker, ela escapa, tá? Ah, tá, porque o filme tinha esquecido dela até então, mas agora ela volta, né? É, esse filme aqui, na verdade, ele joga um monte de personagens, é umas coisas meio estranhas. Tipo assim, essa menina, ela se perdeu da família, ela tem 7 anos de idade. Ela não sente falta nenhuma dessa família dela. Automaticamente ela já vira uma líder da Resistência, com seu notebook. E nada faz sentido nesse filme, cara. É, porque ela mora, ela fala com o Robocop pesquisa assim, qual que é o teu nome? Ah, teus pais, papai. E morreu. Your parents. E a criança... Ah, pois é, né? Acontece todo dia. Fazer o quê, né? Importante falar que enquanto tudo isso aí tá acontecendo, o CEO da Kanemitsu começa a ficar chateado com o que tá acontecendo em Detroit, entendeu? Porque os planos não estão saindo como ele imaginava. E aí ele manda ativar o protocolo Samurai Robô. Exatamente, ele envia um samurai para resolver as questões em Detroit, que é o Otomo. Ele pensa assim, ou tomo uma atitude, ou eu vou ficar sem minha Delta City. E aí ele manda esse samurai que chega lá e já começa a brigar com a resistência, entendeu? E em determinado momento ele toma um socão na cara dele, ele que desloca o seu maxilar. Só que em vez de gritar de dor, ele simplesmente pega e coloca de volta no lugar. Bem feito, tá? E ali é revelado que ele não é simplesmente um samurai, ele é um samurai robô, cara. E vou dizer uma coisa, tá? Bem feita essa maquiagem aí do samurai robô, é realmente bom esse jeito que desloca. Pô, é a única coisa boa do filme. Eu fico feliz que tu conseguiu achar essa pequena trufa no meio desse bolo de merda que é esse filme aqui. Não, mas aqui também, não dá pra só ver o ponto negativo da coisa. A trama é horrível. Eu tenho que falar assim, esse filme aqui é mais caro do que o Robocop 1 e do que o Robocop 2. Em algum lugar, eles tiveram que colocar essa grana, né? Cara, eu não sei onde eles puseram essa grana, mas eu tenho uma certeza. Não foi no roteiro do filme, não faz sentido nenhum, cara. Tem samurai robô, tem a menina que não sente falta de nada, tem uma resistência que ninguém sabe por que se formou, como é que se formou, porque, vamos sair de casa, mas, cara, eles moravam no pior lugar do mundo, sei lá pra onde eles iam ir. E esse filme vai jogando um monte de coisas e personagens, e todos os personagens são idiota, tá? Tipo assim, tem uma menina hacker, que não tem como acreditar nisso. Não bastando, daí tem um samurai robô. Porra, um samurai robô, isso é muito idiota, né? Até de falar é idiota. Mas tudo tem limite. Quando o Robocop chega lá na Resistência, ele não encontra ninguém, só encontra o robô samurai. E ele pensa, ou eu bato nesse samurai ou tomo outra. Então ele começa uma grande batalha, é tiro, é chicotada, é espadada, um monte de coisa que acontece. Mas o Otomo tomou um monte e morre. Coitado. O que é bem estranho quando a gente tá vendo o filme, porque o Otomo aparece lá, ele parece que vai ser importante, faz algumas coisas e morre. E a gente fala, ué, acabou o personagem? É que esse filme aqui, basicamente, ele não tem vilão, né? Porque ele joga uns 3 nomes ali, mas ele esquece desses nomes por um bom tempo. E aí, depois de arrancar a cabeça do Otomo, o nosso querido Robocop pega o seu jetpack para vender boneco e vai até o centro de Detroit, onde está rolando uma grande batalha da resistência junto com a polícia de Detroit contra a OCP e os reabilitadores urbanos. E aí ele nem para lutar com essa galera. Ele simplesmente passa voando com o seu jetpack para vender boneco, dá meia dúzia de tiro, a galera comemora, bate palma e ele sai. E essa cena do jetpack, ela é muito memorável porque é horrorosa, né? Quando
Quando ele chega lá pra prender o Paul, ele percebe que o Otomo aparece lá pra defender o cara. Mas aí, o Otomo não tinha morrido? Aí que tá, tem mais de um Otomo. Otomo tomou chá de multiplicação, então agora são 2 Otomo que estão ali prontos para arrebentar o Robocop. Começa uma grande batalha e a gente pensa, cara, o Robocop não tem como vencer esses 2 samurais robôs. Nossa, aí que tá a importância desse filme, esse roteiro que trabalhou sabiamente uma hacker de 7 anos lá no início do filme, que aqui consegue hackear os robôs À distância. à distância. Como é que ela fez isso? Cara, tecnologia demais! Ela pega o Bluetooth, ela procura lá o Otomo 1, o Otomo 2, conecta nos 2 e ela manda os robôs se atacarem. E aí o Robocop ele não faz nada nessa batalha, ele fica lá parado porque quem realmente salvou tudo aqui foi essa menina. Os Otomo dão um duplo KO, morrem. Aí o Robocop explode aquele local e sai de lá voandinho com um jetpack pra vender boneco. Ah, no final eles tentam fazer ali uma cena inteligente, aí aparece o CEO da Kanemitsu, ele chega no Robocop e ele reverencia o Robocop. Por quê? Porque ele tava achando que os americanos não faziam nada de bom, mas agora ele viu que os Estados Unidos têm uma coisa boa sim, que é o tal do Vai Robocop. tomar no cu, vai. Ah, vai tomar no c... Robocop 3 custou 22 milhões. É o mais caro dessa trilogia, foi detonado nas críticas, porque esse filme aqui é horroroso. Eles pegam esse personagem que era extremamente interessante do Robocop, o Alex Murphy, cheio das tramas humanas, é policial, é robô, era um negócio complexo, e eles fazem um filme idiota pra vender boneco pra criança. Isso é imperdoável. Esse filme aqui perdoa a violência, porque ele é um filme pra criança, mas também perdeu tudo que tinha de bom, sabe? Meu Deus do céu, não sobrou nada. Eu acho que assim, os executivos por trás de Robocop é um case de fracasso impressionante a maneira como eles não conseguiram entender o que fazia o Robocop dar certo e ser tão genial, entendeu? Porque eles tiraram tudo que tinha de legal e eles acreditavam que era o robô. Era isso que eles pensavam que era legal, entendeu? O personagem robô vai ser muito legal, mas não era isso. Se é pra ser robô, tu vai assistir Giban então, né? Vai se defender do mal. Tem um monte de robô, entendeu? O tempo inteiro tem filme de robô, não é essa parada. E eles deixaram justamente só a bosta do robô aqui, tiraram todo o resto. Esse filme aqui é muito burro, o roteiro dele é horroroso e ele tem esse personagem que tem que acabar no cinema, que é a criança genial, sabe? Isso aí é uma coisa que destrói. A criança genial, ela faz com que um filme se torne intragável para um adulto. Porque o adulto, ele já chegou ao ponto de perceber que uma criança de 7 anos não tem como hackear o robô militar mais avançado do mundo. Ah, mas tem as crianças super habilidosas, a criança gênio e tal. Tá bom, mas assim, não tem, é mentira. Criança tem que brincar. Já dizia o comercial de TV. Toda criança tem uma estrela dentro do coração. Após o terceiro filme, Robocop não teve mais nada de muito sucesso, teve apenas série de televisão, uma em 94 e outra em 2001. E a Orion Pictures, obviamente, estava falindo e acabou sendo adquirida pela MGM. Então, assim, o plano deles de ser salvos com o Robocop 3 deu completamente errado, né? Eu brochei. Mas, pelo menos, a MGM sempre viu potencial em Robocop. Desde 2005, eles tentavam de todas as maneiras fazer um reboot desse personagem nos cinemas. E o nome escolhido para isso foi Darren Aronofsky, de Cisne Negro, que ficou anos e anos conversando com o estúdio. O filme quase saiu, mas as divergências criativas realmente impossibilitaram que esse Robocop de Aronofsky ganhasse vida. É que assim, muitas pessoas acham que um filme é o diretor que faz. O diretor tem a ideia e ele vai falar e faz o filme dele junto com o roteirista. Mas geralmente esses filmes de produtora, que tem um personagem já conhecido, que já foi trabalhado por outra pessoa, quem manda no projeto é a produtora. Então eles falam, a gente quer um filme que seja de tal e tal maneira, que funcione de tal maneira pra vender tal coisa. E aí vem um diretor tipo o Darren Aronofsky, que é um cara que tem visão, e ele não vai aceitar mudar a visão dele por causa da produtora. Tem alguns que aceitam, mas o Darren Aronofsky jamais faria isso, né? Eu não quero. E o estúdio era simplesmente implacável, ele queria que fosse feito da sua maneira, então o Aronofsky foi descartado. Enquanto isso, aqui no Brasil, Tropa de Elite já havia sido lançado, foi um grande sucesso. Tropa de Elite 2 também foi lançado e as porteiras de Hollywood se abriram para José Padilha, que estava em contato com a MGM e recebeu uma oferta para dirigir, veja só, um novo filme do Hércules.
Ué? E aí ele falou assim, puta, eu não tenho interesse nisso aí, muito obrigado. Então ofereceram pra ele os 7 samurais. E ele falou assim, cara, sinceramente, eu não tenho interesse nisso. Só que nessa sala de reunião tinha um pôster do Robocop na parede. E aí o Padilha conta que ele apontou pra esse pôster e falou, agora, isso aqui eu tenho interesse. E aí, quem acabou sendo o diretor do novo Robocop? Zé Padilha. Ah, ele mandou bem, ele foi pidão, né? É. Me dê, babai! Lançado em 2014 com o roteiro de Joshua Zetumer de Quantum of Solace e Michael Miner, do filme original, com direção de José Padilha, o diretor de Tropa de Elite 1 e 2. Robocop se passa num futuro onde os robôs da OCP já dominaram tudo, entendeu? Eles realmente são muito usados em alguns locais do mundo para combater o crime. E eles são efetivos? Dentro do ponto de vista americano, sim, porque eles conseguem pacificar esses países tipo Irã, entendeu? Eles vão lá, os americanos pintam e bordam, fazem o que querem. Inclusive tem uma cena muito legal aqui no Teherã, que abre o filme, que tem os robôs matando geral e tudo mais, só que eles têm um pequeno probleminha, eles são robôs, então em determinado momento o robô vê uma criança com uma arma e ele mata a criança. E é justamente esse o motivo pelo qual os americanos ainda não aceitam robôs como força policial, porque as pessoas ainda não confiam nisso. Então tem uma lei que proíbe os robôs da OCP de estarem pelas ruas dos Estados Unidos combatendo o crime. Mas para tentar fazer essa lei passar nos Estados Unidos, a OCP investe uma grana boa no Datena americano, interpretado pelo Samuel Jackson, que faz lá a linha direta, fica falando que o robô é bom sim, que o robô é inteligente, que ele matou a criança com faca, mas a criança tava com uma faca. E ele fala, let's balance, America, let's balance! E a câmera começa a balançar assim. E ele fala, ô Governator, e aí e the violence, Governator? Vagabundo, é o que eu digo, nem dentro de casa o cidadão tem tranquilidade mais. E essa é a parte mais crítica do filme, a mídia. Então, quando acontecem as merdas, o nosso Geraldo Luiz da Atena, ele omite essas coisas, entendeu? Ele não fala o que rolou, ele corta pra outra etapa do programa, ele já chama o comandante Hamilton. E daí eles cortam pro cara no helicóptero. Corta que for feio. Então, assim, esse filme aqui, ele tenta pegar aquela parte do primeiro, da crítica à mídia, da violência, do fascismo. Tinha tudo isso aí no primeiro Robocop e eles tentaram fazer aqui também. Funciona às vezes, mas não é aquela crítica que enche os olhos, tá ligado? Mas é legal, esse início do filme é legal, tá? Tá bom. Bom, vendo que os Estados Unidos não querem abraçar os robôs, Raymond Sellers, o CEO da OCP, interpretado pelo Michael Keaton, decide então que eles precisam mudar a estratégia. Eles precisam parar de apostar em um monte de robôs e criar uma figura pela qual a população cria algum tipo de apreço, que seria justamente aí um policial ou uma máquina, de repente, que seja metade homem, metade máquina. E é nesse momento em que Alex Murphy entra na jogada, porque ele tá tentando caçar o chefão do crime, Anthony Vallon. Bah, que vilão, hein? Esse é um dos grandes vilões do cinema, tá? E ele tá atrás desse cara, só que no meio do rolê, um dos capangas do criminoso vai lá e planta uma bomba no carro do Murphy, que quando ele chega em casa à noite, tá fritando um bifinho com a esposa, começa de repente a tocar o alarme do carro dele, ele vai lá ver o que é, e quando ele abre a porta, o carro explode e ele fica desfigurado. Robocop original era um filme que tinha violência como parte da trama. E era uma violência explícita, você via a mão sendo arrancada, o sangue jorrando, era bem violento. Só que Robocop, o remake, foi feito por uma faixa etária de 14 anos. Ou seja, a violência não poderia ser tão gráfica assim. Então, a cena onde o Alex Murphy quase morre, assim, não tem 1/5 do impacto da cena original, né? Não tem comparação. Murphy fica um lixão, né? Tá todo queimado, todo zoado. E a Clara, a esposa dele, concorda que o Dr. Norton, personagem do Gary Oldman, trabalhe nesse cara pra ele virar o Robocop. E aí começa aquela cena que já tinha no original, do pessoal trabalhando nele, colocando as peças, ensinando ele a ser robô. E aí a gente tem o primeiro vislumbre dessa nova armadura, né? Que é animal. Lindo. Animal. Eu acho muito foda a atualização que eles fizeram do traje do Robocop. Pra mim funciona demais. E esse momento em que ele acorda e ele realmente fica perplexo com o que aconteceu, entendeu? Porque, cara, cadê meu corpo? Que acidente foi esse? O que tá rolando? Ele tenta fugir da OCP.
até que o Dr. Norton acaba desligando ele, retomando tudo, e aí sim inicia-se esse processo do doutor explicar para ele tudo que rolou com muita tranquilidade para ver se ele se aceita. E aqui tem uma das cenas mais memoráveis desse filme. Boa cena! Holy Christ. Holy Christ, there's nothing left. Boa cena em que eles mostram o que restou dele, que foi só uma parte do seu cérebro, uma mão e os seus pulmões. E ali o Robocop, quando ele vê o seu reflexo e percebe que ele perdeu o próprio pinto, cara, ele fica realmente muito triste. Agora deu cara aí mesmo, viu? Mas ele decide que vai seguir nesse experimento, que ele não vai querer se matar, justamente por causa da família dele. Saúde, minha família. E assim, o início desse filme é bem interessante, é bem bacana o jeito que eles setam o universo, mostram como a tecnologia está sendo útil no combate ao crime, mas também não é tão bom assim, porque tem vários pontos negativos. E é um filme legal, é interessante ver esse início, e é bacana também ver o Joel Kinnaman, que faz o Alex Murphy, que é um dos melhores americanos genéricos de todos, se não for o melhor. Ele manda muito bem na atuação de quando ele percebe que tudo que ele tinha ali já não existe mais, só tem um pulmão, tem uma mão, tem uma parte do cérebro, não tem um pinto. E quando a gente vê que ele não tem mais pinto, sabe o que também perde o pinto? O quê? O filme. Exatamente, cara. O início desse Robocop, ele é muito bom, porque ele começa a setar o universo de uma maneira tão interessante, sabe? Ele consegue atualizar essa atuação da OCP em países estrangeiros, mas tem esse problema nos Estados Unidos, tem o cara que tá apresentando, ele funciona muito bem. Quando aparece o Robocop, é legal, só que daqui pra frente, o filme já não sobe mais. Ele vai ficar um tempinho reto e depois a ladeira abaixo. Eu vou cair! Daí começa a parte do treinamento, do Murphy entendendo que ele é uma máquina, eles botam ele num pavilhão pra atirar em alguns robôs, só que daí ele tenta assumir o controle do robô, só que quem tem que assumir o controle é a máquina, porque ela é mais efetiva do que o humano. Então esses dilemas são bacanas, são legais. Só que daí, como o Léo falou, a trama vai evoluindo, e tem um momento que eles percebem que esse Robocop prateado, por algum motivo, não é vendável. O pessoal não acha legal, não vai gostar, não vai se interessar. E aí o CEO da empresa decide que tem que pintar ele de preto. Teria na cor preta? E eu vou dizer uma coisa, eu gosto muito dessa ideia. É uma das decisões mais controversas desse filme, justamente porque a armadura preta tem um design que não é tão legal quanto o da armadura prateada, entendeu? Ela tem uma parada mais curvilínea, que visa ser, de fato, mais tática e mais moderna. Pra mim faz todo sentido se a gente pensa no lançamento de um produto. Talvez eles tenham sido infelizes aqui no design da armadura e principalmente no fato de que o Robocop não vai voltar para sua armadura antiga a tempo, porque depois a gente pode falar sobre isso. Mas essa armadura preta, ela podia ter uma grande virada nesse filme que tornaria o uso dela muito interessante, mas ele não vai ter. E outra coisa que é muito questionada, e aí sim é uma das coisas que eu mais odeio desse filme, é a maneira como ele desperdiça o tema do Robocop. O tema do Robocop é muito icônico, é um desses que é marcante, sabe, que tem que ter no filme. E o Robocop, de 2014, utiliza o tema quando tem o apresentador de TV falando da OCP. O tema do Robocop é o tema musical do jornal. Yes! Let's not shy away from what this means, people. Do jornal, entendeu? Então ele aparece no jornal e eu acho que ele vai aparecer nos créditos iniciais do filme. Porque em todas as vezes que o Robocop vai estar em ação, que ele vai estar fazendo alguma coisa que realmente ou é heróica ou que deveria nos empolgar, o que acaba tocando é uma trilha de rock super genérica. E eu acho isso, assim, um crime contra o Robocop. Heresia! E a trilha sonora original, o score do filme, tem muito uma pegada, tá ligado? Free Copyright Action Movie Music, tá ligado? Quando tu bota aí no YouTube, quer botar uma cena num vídeo e tal, tu procura essa música sem direitos autorais, parece isso, é um negócio genericaço. Com umas batidas meio Skrillex do nada, e cara, a trilha sonora original desse filme é muito ruim, mano, pelo amor de Deus. Com seu novo traje e alguns treinamentos, o Robocop começa a ser preparado para ir para as ruas e também para ser apresentado à população. E aí eles carregam todo o HD da polícia, com todos os suspeitos, para que ele tenha essas informações, entendeu? E nesse momento o robô começa a dar problema, porque tem muito crime acontecendo, tem muita gente para prender, ele é capaz de prender todo mundo e ele começa a entrar em parafuso. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. E aí, o nosso querido Raymond Sellers, o CEO da OCP, ele chega pro Dr. Norton e fala, ó,
o robô não tá confiável, ele tá ficando maluco. Tu pega esse robô e dá um jeito nele. E aí o nosso Dr. Norton abre o cérebro de Alex Murphy, em outra cena que também é bem lembrada, justamente por mexer com essa parte mais orgânica dele e tal, e bota ali um chip da Vivo que impede o cara de sentir qualquer tipo de emoção. Então ele vira um robô, 99% robô. Uma máquina! E aí, quando ele vai ser apresentado ao público, ele já tá zero emoção, ele ignora a família dele, o filhinho fica triste, e no meio dessa apresentação, ele tá, entendeu, com o dever no talo, ele só quer saber de cumprir seu dever. E lá no meio dessa galera que tá ali na plateia, ele encontra um acusado de assassinato. E aí ele vê esse acusado de assassinato que foi ver um evento da polícia, e ele vai lá e prende o cara. Mandou bem esse bandido, né? Cara, a gente nunca vai entender por que um assassino foi numa apresentação do policial, mas beleza. Porque é burro! 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 Com o passar dos dias, o Robocop começa a virar um herói pra todo mundo. E aí todo mundo confia no cara e eles revogam aquela lei que proibia a força policial ser de robôs. Ou seja, o plano da OCP tá dando certo. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Mas depois desse ponto aí, pra mim o filme virou um blockbuster genérico de ação, entendeu? Não tem nenhuma cena realmente memorável, o Robocop ele aparece atirando, anda de moto, tem conceitos interessantes, mas cara, parece um filme genérico anos 2010, tá ligado? Não tem nada de novo assim, que tu fala, nossa, que cena incrível. Esse filme aqui, quando ele termina ali o primeiro ato dele, ele vai pra parte do desenvolvimento, ele começa a ficar arrastado. Todos aqueles dilemas que eram legais, aquele filme dinâmico que a gente tinha no início, ele se perde. Aqui ele vira, bem o que o Miguel falou, um filme de ação genérico. E o José Padilha deu muitas declarações falando que essa gravação para ele foi um pesadelo, que a cada 10 ideias que ele levava para o estúdio, 9 eram reprovadas, que ele passou 90% do tempo de produção discutindo com o executivo, que ele realmente não tinha controle criativo do que ele estava fazendo. Isso aqui é simplesmente revoltante. Então ele disse que essa daqui foi a pior experiência de direção que ele já teve na sua vida e que para ele voltar para Hollywood algum dia, olha, teria que ser alguma coisa realmente muito bem pensada, porque ele não gostaria de se meter numa furada dessa de novo. E eu vou dizer uma coisa, esse filme aqui, pelo menos essa metade inteira, isso aqui é filme de estúdio. Botaram uma arma na cabeça do José Padilha e falou, dirige aí, vai. O Robocop tá cheio de restrições na cabeça dele, mas mesmo assim ele começa a pensar na família, começa a lembrar do lado humano dele, afinal o cérebro dele ainda é humano. E ele começa a pensar e lembrar de quem tentou assassinar ele resolve que vai atrás disso. E quando ele vai atrás disso, ele começa a descobrir coisas muito piores, porque parece que esse pessoal, esses bandidos, têm ligação lá com o Mattox, que é o cara que tava ensinando ele a como ser robô, como atirar e tal, aquele carequinha baixinho, pequenininho, sabe? Os bandidos estão ligados com a polícia. Por quê? The system is fuck. O sistema é foda. Vendo que vai dar merda pro lado da OCP, o Sellers decide que vai acabar com o Robocop de uma vez por todas. Até porque ele já cumpriu o seu dever. Eles já conseguiram revogar a lei, então não tem mais por que ele ficar mantendo o Robocop. Agora ele pode descartar isso aí e botar robô que é 100% máquina nas ruas. Porém, na hora que os agentes da OCP vão fazer isso aí, o Norton aparece e liga o robozão. E aí o robozão fica louco da cabeça, começa a atirar em todo mundo, e ele pega a motoca dele e vai lá pra OCP pra acabar com o desgraçado do Sellers. E aí o negócio vira Vingadores Guerra de Ultron. Vira aquelas batalhas de robô com robô, de boneco com boneco, entendeu? O robô era robô o filme inteiro. O Robocop andava lentinho aqui, aquele negócio travado, porque ele era um robô. Do nada, simplesmente do nada, ele vira um ninja. E ele começa a pular e começa a ser super móvel. E não dá pra entender como é que isso aconteceu, né? Puta, eu realmente detesto esse momento em que o Robocop vira um personagem da Marvel. Isso daqui pra mim é o anti-Robocop. Ele chega ali, ele começa a lutar com dois ED-209, aí ele salta, ele pula, ele vai pra cima do ED. Cara, a mobilidade desse robô é impressionante. Esse cara aqui, ele faz pilates. E o Sellers dá uma de vilão genérico de filme que pega a esposa e o filho do Murphy, leva até o terraço do prédio e fica ameaçando que vai matar se o robô não parar. Só que o robô tem aquela diretriz que impede que ele mate o Sellers, né? Afinal, tem aquela diretriz pra proteger o pessoal da OCP. Só que daí, o bracinho do Robocop tá apontando a arma ali pro cara
cara. E tá levantando, a gente fala, mas peraí, como é que ele tá fazendo isso sendo que ele tem a diretriz? Ele tá fazendo isso porque o Raymond Sellers está apontando uma arma para um inocente. E aí a diretriz do Robocop entra em prática ali também, entendeu? Não, mentira, ele tá fazendo isso por causa da força do amor. Ele podia ter alguma justificativa mais inteligente, mas não tem. Ele olha a família dele, ele ama a família dele e de alguma maneira ele consegue burlar o sistema, erguer a sua arma e matar Raymond Sellers. Preste atenção nessa cena, o Robocop está levantando a arma para matar o CEO da empresa e tem lá atrás um capango mercenário que está ali para proteger o Peter Sellers. Quando a mão do Robocop levanta e atira, aquele mercenário não faz nada. Ele não faz nada, ele só olha aquela situação. É por isso que é difícil contratar um capanga hoje em dia, né? Porque realmente tem muita gente desqualificada no mercado. E esse filme aqui, que tinha tudo para ser um filme muito qualificado, porque tem um bom nome na sua direção, ele toma decisões muito ruins, muito ruins a partir do seu segundo ato. Por exemplo, já que a gente teve a armadura preta, no momento de virada do personagem, em que a humanidade dele assumisse, talvez ele poderia ter trocado de armadura. Aqui no final ele já poderia estar com a sua armadura prateada. Até porque ele percebeu que no momento que eles colocam a armadura preta e mudam a sua configuração do cérebro dele, ele começou a ser mais, tipo assim, assumido pela OCP, entendeu? Tava controlando ele. Eles poderiam utilizar essa mudança de armadura para mostrar a mudança do personagem, o entendimento que ele teve sobre isso. E pra mim, o final do filme demonstra que, mais uma vez, ninguém entendia o que tava fazendo com o Robocop. Não tô entendendo nada. Cara, como é que eles botam um final em que a força do amor vence? Usa uma solução inteligente, bota uma outra diretriz que vai fazer que no momento que o Raymond Sellers talvez aponte a arma pra mulher do Murphy, aí sim ele veja, o cara vai atacar um inocente, eu vou atacar ele. Sabe? Cria alguma solução que não seja a motivação do personagem, porque isso é muito ruim. Muito ruim. Robocop custou 100 milhões e faturou 242. E as críticas foram mistas, porque esse filme aqui tem conceitos interessantes, tem uma boa produção em alguns momentos, o CGI dele é muito bem feito, o design de produção é bom, a direção no início é bem criativa. É muito interessante ver como o José Padilha trabalha o jornal para ali mudar a opinião pública. É legal essa parte do início do filme, como eles setam o universo. Mas o meio e o final desse filme é uma queda livre. Esse daqui pra mim é o caso clássico de filmes que começam bem e terminam muito mal, porque assim, ele começa, dá vontade de assistir ele, só que aí você vai ter que encarar 1h15 de um filmaço genérico, absurdo, assim, de ação, que, cara, chega uma hora que não tem nada de Robocop nisso aqui, ele realmente é só um filme de um androide que foi criado para combater o crime e decidiu se voltar contra a sua organização. Ponto. É só isso. Bom, até 2014, Robocop recebeu um monte de videogames, recebeu quadrinhos, aliás. Se você quer saber a história original do Frank Miller para Robocop 2, isso aí virou uma série de quadrinhos que são horríveis. Fazem até o segundo filme parecer bom. E posteriormente o Robocop acabou caindo em uma espécie de limbo, entendeu? Porque esse Robocop de 2014 deveria dar início a uma saga, mas a verdade é que ele não foi tão bem. Felizmente, a MGM, que foi adquirida pela Amazon, agora parece estar pensando em um projeto não só de filme, mas também de série para o universo do Robocop. E eu acredito de verdade que muito em breve a gente vai ter alguma coisa sobre esse personagem. E antes disso acontecer, é importante falar que Robocop é um desses filmes que realmente marcam uma geração inteira e também marcam a história do cinema. Eu tô falando do primeiro filme, né? Claro que teve sequências que estão bem abaixo, mas ainda assim o Robocop, o personagem, ele é muito memorável. E quando a gente pensa em anos 80, ele é um desses grandes ícones dessa década, né? Aliás, a Netflix tem aquelas séries, filmes que marcaram a época lá, e tem a história do Robocop, os bastidores, é bem legal, tem Alien também, enfim, tem vários filmes muito memoráveis como Robocop. Mas o que importa agora para você que está assistindo esse vídeo é o ranking dos melhores e piores. E é curioso, porque obviamente o melhor é o primeiro filme, e aí na sequência lógica depois, de qualidade de filme, eu colocaria o Robocop Remake 2014, porque ele é um filme melhor do que Robocop 2, mas ele tem um final tão ruim, tão broxante, que eu vou colocar Robocop 1, Robocop 2, Robocop do Padilha e por último, Robocop 3. Eu vou seguir o relator, apesar de eu achar também o Robocop do Padilha um filme medíocre, digamos assim.
Eu acho ele muito fora do que é Robocop, me incomoda muito a maneira como ele é genérico e pra mim eles desperdiçaram um monte de ideias interessantíssimas. Eu juro que eu gostaria de saber, ouvindo o Padilha um dia, o que ele pretendia fazer, sabe? Porque eu tenho a impressão que esse filme tinha muito potencial e foi todinho pro ralo. Ele tá nos primeiros 30 minutos de filme, nossa, filmaço. Depois dali, aí se vai. O Padilha tinha a ideia de colocar... Sabe quem? Quem? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta quanto você ficou decepcionado com o Robocop 2014 e também o seu ranking. E não se esquece de conferir os links que estão aqui na descrição, especialmente o link do PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que tem que ter um episódio sobre robôs pra gente poder fazer grandes embates, porque o cinema tem grandes robôs, entendeu? E também tem que fazer um episódio de filmes que marcaram época. Esse nome é bom. Boa. Esse nome é bom. Gostou? Gostei. Pode ter brinquedos que marcaram época também. Né? Boa.